Saudações a todos os meus irmãos, muito bom estar aqui para poder trocarmos um pouco da nossa experiência, né, do nosso conhecimento, que não é muito, mas são alguns anos de estudo. O nosso tema hoje são 5 elementos de teosofia. Eu não vou me ater à medicina tradicional chinesa. Eu vou falar dos 5 elementos como uma forma que a humanidade, desde os gregos antigos, né, sempre viram a formação nossa Constituição. Né? São os elementos que permeiam todo o universo e que estão disponíveis para que a consciência possa manipular. Todos nós sabemos que somos frutos de energia, e a consciência manipula a energia manipula a consciência. Peguei uma frase muito bonita de Isaac Newton que diz: o meu telescópio, do meu telescópio eu via Deus caminhar. A maravilhosa disposição e a harmonia do universo só pode ter tido origem segundo um plano de um ser, consciência, que tudo pode e tudo sabe. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton. Então, Isaac Newton, através do seu telescópio, ele percebeu a maravilha que é o universo e como ele é harmonioso e equilibrado. Mas nós somos o micro-universo desse macro-universo. Então nós também somos maravilhosos e equilibrados, ou deveríamos de ser maravilhosos e equilibrados. Quando a gente fala de 5 elementos, na Grécia Antiga já se falava dos 5 elementos, né? O fogo, a terra, o ar e a água. Depois surge o que a gente chama de 5º elemento, que seria o éter. Então, fogo, terra, metal e água, mais a quinta essência, que seria o 5º elemento, o éter, formam esses 5 elementos. Em química, nós temos a tabela periódica, que ela também possui 5 elementos principais, ou 5 classificações, que são os metais, que está em maior número, né? Eles são 87 partes, os metais, os semimetais, em número de 7, os ametais, que esses formam a vida, carbono e todos os seus conjuntos de ametais, principalmente o carbono, formador de vida, os gases nobres, que é o que nós respiramos, né? Que para muitos é o Qi e não é o Qi, tá? Qi é a energia segundo a medicina chinesa. E o hidrogênio, isso aí é um capítulo à parte. O hidrogênio realmente ele é um elemento fundamental para a vida. Ele é o que tudo liga. Sem hidrogênio não haveria ligações químicas da orgânica, né, da química orgânica. Então podemos chamar o hidrogênio de o princípio da vida. E ele realmente é o átomo mais primário, é um próton e um elétron. Ele sim pode ser considerado o Qi, o prana, a energia que tudo permeia. Então esse sim seria considerado o grande mistério do universo. Ele é o causador de tudo. O hidrogênio, se a gente pode chamar alguma coisa que é fundamental na natureza, esse é o hidrogênio. O hidrogênio ele se liga a tudo. Ele é um elemento que quem estuda química, ele é imprescindível, principalmente para a vida. Então, na alquimia inicial, nós tínhamos os 4 elementos: o fogo, a terra, a água e o ar. O fogo e a terra, eles têm um princípio masculino. Seria o Yan da medicina chinesa.
né, ele forma o atributo masculino, o fogo e a terra. A água e o ar, na visão dos antigos gregos, Platão, Sócrates, né, o próprio Aristóteles, que é discípulo de Platão, eles colocavam a água e o ar como princípio feminino, que seria o yin para a medicina chinesa. Quando esses princípios estão em desequilíbrio, né, esses elementos estão em desequilíbrio no homem, porque nós somos formados desses elementos pela visão grega, oriental e assim também na medicina chinesa, né, na visão do taoísmo. Quando há disfunção e desequilíbrio desses elementos, vamos ter problemas físicos, mentais e emocionais. O fogo, nessa visão, né, que também corrobora com a visão, veja como as coisas se ligam, né? Grécia Antiga, um pouquinho de China e um pouquinho de medicina chinesa. O fogo, ele traz para a vida a motivação, a vontade de viver. São os nossos projetos de vida. Então, uma pessoa que tem projeto de vida, equilíbrio no fogo, vai ter uma vida com grandes possibilidades de ser bem-sucedido. É uma pessoa que vai buscar os seus sonhos e vai conseguir realizá-los. Quando o fogo está em excesso, esse tipo de pessoa, né, se tornam muito agressivas, elas e violentas, elas não vão escolher nenhum consenso, elas vão partir para dentro pelo que elas querem e com isso vão passando por cima de todo mundo. Isso é um fogo que está em excesso. Quando o fogo está em deficiência, com falta, né, deficiência, aí ela entra em apatia, depressão, falta de vontade. Então o fogo está muito ligado a essa questão do projeto de vida, de querer realizar os sonhos. Então está muito ligado à natureza do fogo. A natureza da terra é a natureza responsável pelas coisas materiais, pela materialização das formas, fazer com que as coisas se tornem palpáveis. Então veja bem, eu preciso do fogo para a vontade, mas eu preciso da terra para materializar essa vontade. Então as coisas elas se interligam, elas estão impermeadas, né? Na terra, quando ela está em deficiência, essas pessoas se tornam muito mesquinhas. Elas não têm discernimento. Então o fogo vem, tem a vontade, a terra está em deficiência, o cara parte para dentro quando está em excesso, a terra está em deficiência, a pessoa se torna mesquinha, passa por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que quer. Então são desequilíbrios que vão acontecendo na nossa personalidade. Isso tem muito a ver com a nossa personalidade também, né? E quando essa terra está em deficiência, aí as pessoas estão totalmente desapegadas, doam tudo que têm, estão sempre sem nada. Isso aí é uma terra que está em deficiência. As pessoas não dão valor a nada, tudo que se faz para ela, ela não está nem aí. Então, esse aí é um atributo da terra em deficiência. A água, por sua vez, né, ele equilibra tudo isso, porque a água ela é a sociabilidade, é a adaptação às coisas, porque a água tudo se, né, a água ela vai se adaptando, ela vai se moldando conforme os espaços. Então uma pessoa água é uma pessoa que está adaptável, ela é uma pessoa maleável, mas em compensação, quando ela está em excesso, ela não consegue conviver com ninguém. É uma pessoa completamente alheia, né, a qualquer tipo de emotividade, ela não quer saber de convívio,
ela não quer saber de afabilidade, ela não tem compaixão. Então a água, quando está em excesso, ela é extremamente egoísta, né? A água é o princípio da vida. Então, água, fogo e terra, elas se interligam. Então, a água em excesso torna uma pessoa muito cruel, né? Por exemplo, os grandes conquistadores, né? Eles tinham a vontade de conquistar em excesso o fogo, eles tinham a mesquinhez da terra, né? E a falta de vontade de conviver com as pessoas. Ele queria mesmo ser dono de tudo, tudo é meu. Então são pessoas que estão com o Yang muito alto, né? Mas com esses elementos também bem fortes, bem caracterizados nas suas maneiras de querer conquistar as coisas. A água indeficiente, por sua vez, torna as pessoas muito dramáticas. Elas não conseguem ficar sozinhas, elas se vitimizam, elas têm muito medo, a água está ligada a medo. Então tudo isso está ligado a essa questão desses níveis, né, de influência da nossa natureza, que é a natureza dinâmica dos elementos. O ar está ligado a discernimento, inteligência, intelecto. A falta desse elemento, né, a deficiência desse elemento ar, faz fazer com que a pessoa fique sem mundo, sem rumo, fica no mundo da fantasia, ela não consegue, vive no mundo da lua, né? Ela não consegue se situar no mundo, fica que nem vento, né? Para lá e para cá. Esse é o elemento ar, né? Mas quando ele está em excesso, ele também chega a várias conclusões, ele pensa demais, ele não tem um raciocínio muito lógico, a cabeça dele fica muito confusa. Esses 4 elementos dos gregos antigos, da filosofia antiga, também existia um elemento, segundo Platão, que seria a quintessência, seria o éter. O éter, a quintessência, é um material que preenche o universo, que dá forma a tudo, ele que faz com que essas conexões dos 4 elementos se interliguem. Então, essa quintessência do ar, segundo Platão, faz com que haja, é a argamassa, seria, vamos chamar o nosso hidrogênio, que tudo se conecta, não há nenhuma conexão química sem hidrogênio. Então, na química orgânica. Então, tudo isso está muito ligado a essa quintessência, a vida. Na medicina chinesa, nós temos, diferentemente dessa classificação grega, nós temos um elemento chamado madeira. A madeira, ela é expansiva, ela tem uma função também de manter a pessoa com força de vontade, porque a madeira, na verdade, ela é a junção de todos os outros elementos, ela é fruto da terra. E nós somos a terra, pela medicina chinesa, nós estamos no centro, o homem é a própria terra. Então, o fogo, a água, o metal e a madeira, para a medicina chinesa, influenciam o homem. O fogo seria o verão, a água seria o inverno. Entre o fogo e a água, ou seja, entre o verão e o inverno, você tem as estações intermediárias, que é a estação do outono, que está entre o verão e o inverno, e a estação da primavera, que está entre o inverno e o outono. Mas isso aí são detalhes. Se a gente for falar de 5 elementos, como a gente deveria falar, vamos levar aqui pelo menos 2 anos de estudo e não vamos falar sobre tudo. Então, meus irmãos, falar de 5 elementos é muito bacana. E como a gente está falando de teosofia e 5 elementos, por que eu estou falando disso?
vim por essa palestra sobre 5 elementos? É que para a gente entender que a teosofia, ela busca conhecimento em todas as áreas, né, da natureza humana. E os 5 elementos faz parte dessa natureza humana, né? Segundo a nossa vivência, o nosso trabalho como terapeuta, é muito claro, depois de alguns anos de estudo, a gente perceber que quando a gente trata um elemento na pessoa, uma pessoa madeira, por exemplo, que é muito agressiva, com muita raiva, você começa a tratar aquela pessoa, ela vai se acalmando, vai ficando bem. Então, meus irmãos, não dá para fazer uma palestra em pouco tempo, né? Eu vou terminar aqui essa fala e depois aí, no Zoom a gente continua o nosso bate-papo. Aí eu gostaria que todos que tivessem um pouco de dúvida possam me perguntar. Se eu puder responder, eu vou responder com o maior carinho, tá bom? A ideia básica é essa. Os 5 elementos influenciam toda a natureza, todo o universo e principalmente o universo humano. Nós somos de natureza que tem essa, não o elemento em si, são 5 movimentos, né? São 5 naturezas que faz parte do nosso corpo, da nossa constituição e da nossa grandeza como seres humanos, né? Nós somos frutos do pensamento divino. E esse fruto do pensamento divino, ele criou os elementos e com isso criou o homem, junto com a sua consciência, né? Ele soprou no homem, né, no barro, e deu a sua própria consciência, a nossa essência é a essência divina. Tá bom, meus irmãos? Ficam com Deus, paz, saúde, e já já a gente conversa aqui pelo Zoom. Grande abraço.